Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Garra de Ferro. Vamos lá? O filme é baseado na história da família Von Erich e aqui a gente vai acompanhar um pouco dos irmãos Mike, Kevin, Carrie e David, que fizeram parte da famosa luta livre e a vida deles carregam muita tragédia e muita glória. Ao longo dos anos, o termo maldição de Von Erich ganhou destaque e passou a se referir a uma série de eventos que atordoaram a família. De tão popular nos Estados Unidos, a família agora inspira o filme The Iron Claw. Como vocês sabem, o filme é baseado nessa história da família Von Erich, então nem tudo ali que acontece no filme vai ser verídico. O diretor adaptou um pouco a história e inclusive cortou um dos irmãos que faziam parte da família Von Erich. O diretor compartilhou que Chris Von Erich estava originalmente planejado para fazer parte do filme até o início da produção. Entretanto, Durkin sentiu que no filme já havia uma carga muito triste e que incluir Chris seria apenas mais uma tragédia que o filme não suportaria. Então o caso dessa família é muito interessante, mas ao mesmo tempo muito trágico, então é conhecido como a maldição de Von Erich. O pai, ele, pelo que a gente deu para entender no filme, ele é um cara totalmente rabugento, totalmente frustrado com a sua carreira. Ele era lutador e ele era conhecido por garra de ferro, porque ao final da luta ele vinha com a mão no rosto do adversário até machucar, sufocar e o adversário não aguentar mais e ele acabar ganhando a luta. E aí ele colocou os seus filhos, e a gente vê que os filhos são obrigados a ser lutadores, então muitos deles deixaram a sua carreira, os seus sonhos de lado para poder satisfazer as ordens do pai, satisfazer essa frustração dele, e é o tempo todo isso, o pai muito mandão, uma pessoa muito difícil de lidar, ele é como se ele fosse desprovido de emoções, então tem muitas cenas que a gente fica assim, gente, eu não tô acreditando que ele não tá sofrendo, que ele tá de boa com isso. Então é muito triste de ver a história. A mãe, no início parece que ela realmente tem voz dentro da casa, mas de repente a gente vê que ela não tem voz nenhuma. Ela tá ali apenas para ajudar o pai no sentido de criar os filhos, aquela coisa toda, mas ela não tem voz nenhuma, então ela simplesmente aceita aquele fato e pronto. E aí eu acho que os meninos trazem essa carga emotiva muito pesada, porque eles tentam ser o que o pai quer, quando eles não conseguem, alguns deles acabaram cometendo suicídio, eles começaram a usar drogas, começou essa questão muito pesada dentro do filme, então o filme traz essa carga emotiva muito forte, é um filme assim que ao mesmo tempo que ele vai te deixar muito emocionado, ele vai te chocar também, porque vai trazer essa situação, né? Você pensar que 6 filhos, que agora só tem um, todos eles faleceram e da pior forma possível. Os protagonistas passaram por uma transformação física monstruosa, chamaram a atenção dos restantes do elenco e até mesmo da família Von Erich, com a semelhança e dedicação ao projeto. Principalmente o Zac Efron, né? A gente vê a transformação absurda que ele passou para poder fazer parte desse filme. O pessoal até apelidou, falando que ele estava parecendo muito He-Man, muito bombado, muito forte, com aquele cabelinho de cuia. Então, assim, eu acho que a dedicação de todos eles, sem exceção, foi maravilhosa. A gente vê essa questão da dedicação profunda para esse filme, que eles fizeram com muito amor, muito carinho, e que se entregaram de corpo e alma para essa produção, para essas atuações. Então todos eles, sem exceção, estão incríveis, que é o Zac Efron, Jeremy Allen White, o Harris Dixon, entre outros. Então a gente vê essa veracidade, a gente vê esse carinho no personagem, na criação do filme. E o mais interessante porque como ele traz muita história, muita tragédia,
muita subtrama dentro do filme, a gente fica preocupado, pensando, será que a gente vai conseguir entender? Será que dá tempo de contar um pouco de cada coisa? E sim, o filme foi muito bem executado, muito bem montado. Então a gente tem a história desses 5 irmãos que vão trazer as suas tragédias à tona, e ela é explicada de uma forma muito simples, muito direta, e aqui cada um tem um pouquinho do seu protagonismo para poder explicar, para poder mostrar o sofrimento de cada filho, o processo de cada um. E o final é maravilhoso, porque ele traz um simbolismo incrível, único e muito poderoso. E inclusive eles contam a história do filho mais novo, porque o Eric, ele era o filho mais velho porque o primeiro acabou falecendo. Jack, ele morreu aos 6 anos de idade, após acidentalmente se chocar contra um fio exposto e se afogar em uma poça em 1959. E o Kevin é o único herdeiro da família que sobreviveu a toda essa trágica história, que ele é vivido pelo Zac Efron. E ele construiu sua família, e ele que foi o que sempre quis participar de tudo. E aqui no filme, parece que ele tem uma relação muito conflituosa com seu pai, então, por conta, assim, ele estava lutando uma vez, e por conta de alguns problemas, o pai acaba afastando ele, então meio que obriga os outros irmãos a tomar o lugar dele, então é uma história muito conturbada, muito difícil, até complicada de processar, acreditar que isso tenha acontecido de verdade. Então o filme é recheado desses conflitos, desses tramas, dessas tragédias. E o longa explora com maestria a dinâmica familiar para além do brilho e do glamour, desvendando uma história marcada por triunfos e atribulações. E o elenco, como eu falei, tá maravilhoso, ao começar por Zac Efron, que eu acho que ele é um ator muito subestimado em Hollywood. Ele é um bom ator, ele consegue trazer muita empatia nos seus personagens. Então eu percebo assim que muitas vezes tentam dar apenas papéis coadjuvantes para ele, papéis simples, mas aqui ele trouxe o seu protagonismo, aqui ele teve essa chance de trazer o seu protagonismo e ele faz isso muito bem. Eu acho que ele é aquele ator versátil, que ele consegue fazer um musical, consegue fazer uma comédia, consegue fazer um drama, e eu gosto muito do ator. O Jeremy Allen White também, ele é incrível, excelente. Inclusive ele está ganhando várias premiações aí pelo seu papel de Carmy na série O Urso. Ele é um excelente ator. E o que mais encanta no filme é a relação dos filhos, dos irmãos. Eles têm uma relação maravilhosa, única e muito interessante, né, que muitas vezes eles até vão contra os pais para poder ajudar um ao outro. Então essa amizade entre eles, esse amor entre os irmãos é a parte mais linda do filme, mais incrível. E também mostra muito essa questão dos filhos aí, com a relação deles com os pais, que como eu falei, o pai é um tirano, frustrado e obriga os filhos a ser o que ele quer. E a mãe é aquela passiva que tá ali só como uma figura lava, passa e cozinha, né? Então a gente muitas vezes pensa que ela poderia estar dando voz a muitas situações e que ela não levantou para isso, então é bem complicado. E eu tive uma experiência muito interessante, que eu tô trazendo isso agora para quando eu vou assistir os filmes. Nesse longa, eu não assisti nenhum trailer e não li a respeito sobre a história da família Von Erich. Então eu deixei para ter toda a minha experiência dentro do filme, para tudo ser surpresa para mim. Porque eu acho que a partir do momento que a gente vê os trailers, porque tem trailers aí que entregam muito do filme, e quando a gente lê a respeito sobre a história, né, a história real, acaba que nada pra gente ali é surpresa. A gente não tem aquela sensação, aquela emoção, aquele conflito. Então eu acho que se eu tivesse lido antes, eu já saberia o que ia acontecer, eu não teria tido a mesma experiência que eu tive. Então eu tô tentando não assistir trailers e não ler a respeito. Chegar sem saber o que vai acontecer, e a experiência é muito gratificante. E esse filme trouxe isso, né, que foi muito gratificante, foi muito emocionante. Eu me emocionei várias vezes no filme, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E quando acontecia, a gente assustava, se emocionava, ficava com raiva. Então a gente conseguiu ter várias sensações desse filme.
o que eu achei super bacana. E o figurino e a maquiagem também estão impecável, principalmente do Zac Efron, ele está muito diferente no filme, o rosto dele, o corpo, todos eles estão muito parecidos, inclusive no final do filme aparecem algumas fotos reais, então dá pra gente comparar um pouco, é bem interessante. E é um filme que realmente eu não estava esperando muito, eu fui com zero expectativa, principalmente por não saber, porque eu achei que o filme ia retratar só a questão da luta, então ia mostrar muito aquela coisa da luta, como é que evoluiu, como é que foi e tudo. Pelo contrário, a luta aqui fica em segundo plano, o primeiro plano é o drama familiar, essa relação dos irmãos, a relação com os pais, então é muito interessante. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 9. Para os fãs ou não fãs de luta livre, ele é um filme super interessante, primeiro por trazer essa história verídica, que traz essa história da família que foi famosa na época, né, que é a Von Erich, mas também traz essa questão da gente ver que nem tudo é glamour, nem tudo é brilho, e essa questão, né, quando a gente vê um artista americano, um lutador, um esportista, a gente acha que a vida é linda, maravilhosa, mas que por trás tem muita carga emocional, tem muito drama, tem muito problema, inclusive nessa família tem muita tragédia envolvida, então é uma história que chocou realmente na época e choca até hoje quando é contada, que a gente até nem acredita que é verdade, mas é verdade, né? Uma família de 6 filhos aí, que apenas um conseguiu sobreviver a todo esse problema, esse processo familiar, esse contexto familiar. E também pela questão do elenco, que está maravilhoso, essa questão dos irmãos, da relação dos irmãos, é muito linda, é muito forte, é muito intensa. Então acho que vale super a pena conferir. Garra de Ferro estreia dia 22 de fevereiro nos cinemas. E se você gostou do vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o filme ou vai assistir, comentem aqui embaixo. E até a próxima!